Olá, vou ler um texto muito conhecido na Palavra de Deus que se encontra no livro de João, capítulo 14, versículo 1 a seguir, que é muito interessante para nós, para que possamos compreender a Bíblia, à luz da Bíblia. A Bíblia não precisa de interpretação, ela é auto-interpretativa. Basta aceitarmos o que a Bíblia diz. Jesus aconselhando os discípulos, disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, ponto e vírgula, é uma afirmativa. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. Irmãos, eu preciso, as pessoas precisam compreender o texto com paciência. Observe o que ele diz. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, isto é, se as moradas não existissem, eu vos teria dito. É passado. O tempo está no passado, eu teria dito. Está entendendo? Eu vos teria dito, vou preparar lugar. Então, o que é que eu quero chamar a atenção? Em nenhum momento Jesus diz para ninguém que foi preparar lugar. É uma questão, talvez, de ignorância. Porque Jesus diz que os lugares existem. Os lugares já existem. Na casa do meu pai há muitas moradas, ponto e vírgula. Se não fosse assim, eu vos teria dito, o tempo está no passado. Se os lugares não existissem, eu teria dito para você, olha, eu vou preparar lugar para que eu estivesse já e vós também. Esse termo tem confundido muita gente. Assim como outro termo que está lá no livro de Samuel, outro que dá base, que errônea para um segmento, que eu não sei se seja religioso ou não, para que a gente entenda a semelhança desse texto, eu vos teria dito, e o que vem depois é sobre a perspectiva do passado. Se não existisse, o que é que aconteceria? É muito parecido com Samuel. Quando Samuel morre, e Deus já havia abandonado totalmente a Saul. Havia uns instrumentos que Deus falava com o profeta, um deles era o pulsar, e outros instrumentos, e Deus de maneira nenhuma já falava com Saul. Deus havia rejeitado a Saul, ainda com Samuel vivo. Então, como Deus não falou com Saul, ele estava em guerra, ele resolveu, ele que tinha mandado a matar todos os feiticeiros de Israel, porque a Bíblia mandava matar naquele tempo em Israel, a lei de Moisés mandava matar, e ele lembrou que tinha uma delas. Então, ele foi procurar a única que sobrou no seu reino, ou talvez uma das únicas, e disfarçou de servos e foi. Só que ela descobriu que realmente era e disse: ei, meu senhor, o senhor quer me matar. E ele faz tamanho juramento a ela, dizendo que tão somente quer que ela faça subir a Samuel, que ele quer ouvir a Samuel. Então, depois dele confirmar para ela, afirmar para ela da segurança que ela tinha, então ela fez a sessão dela lá e ela vê alguma coisa. Ela se assusta e grita, e ele diz assim: o que é que vês? Ela disse: eu estou vendo um homem que está subindo da terra. E ele pergunta: quais as vestes desse homem? Ela disse: esse homem está envolto numa roupa preta, uma capa preta. Observe como é perigoso a falta de atenção. Aí diz a Bíblia, entendendo Saul, que era Samuel, começou a conversar, Samuel para cá, Samuel para lá. Aí todo o contexto a seguir
de Saul falando com o tal do Samuel e Samuel falando com Saul, é sobre a perspectiva, é sobre a compreensão do que ele entendeu. Em nenhum momento a Bíblia diz que aquela manifestação, que eu não quero dizer o quê, foi Samuel. Não foi Samuel. Mas segundo o que ele entendeu. Então o problema está na observação dos fatos. É a mesma coisa de João 14. Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, ponto e vírgula. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. Está entendendo? Então esta é a compreensão. Porque a Bíblia mostra que esses lugares já existem desde a fundação do mundo. Então pensemos bem, analise cada versículo que você for ler. Conheça o contexto histórico. Quem está falando aquilo? Para quem mesmo ele estava falando? Qual era o verdadeiro sentido daquela mensagem daquele momento? Aquela mensagem daquele momento era para quem? Era para abranger a quem? Para não correr o risco de estar caindo no engodo que cai certos movimentos, com base, sem analisar o texto que é, entendendo Saul que era Samuel. A mesma coisa de não entender o texto que está dizendo, Jesus disse, se não fosse assim, eu vos teria dito. É falta de atenção, pense nisso.